nossa moradia, os cantos que pareciam um lamento de certa forma nos consolaram. O amor daquela gente por ele com certeza lhe abriria os caminhos por onde deveria trilhar. Eles ficaram assim até o dia amanhecer. Na hora do enterro, para nosso espanto, quem disse algumas palavras em nome dos negros foi Simão. Com certeza, ele tinha conseguido captar os sentimentos de seu povo em relação a meu pai, e soube como exteriorizar isso. Lembro-me apenas de algumas palavras dele. Não sabemos ao certo de onde viemos e para onde vamos quando nossa vida chega ao fim. A única certeza que temos é que todo o bem que fizermos nessa terra estaremos levando para outra jornada que se segue, quando morremos. É como se tivéssemos que seguir um caminho escuro e desconhecido, apenas com uma tocha nas mãos. A intensidade desta chama é alimentada pelo que fizemos de bom nesta vida. Sendo assim, acredito que os sentimentos guardados em nossos corações estarão ajudando a iluminar os caminhos do Barão de Castela na sua nova jornada. Em seguida, alguns deles jogaram pétalas de rosas brancas sobre o caixão de meu pai. E começaram a cantar novamente em dialeto africano. Muzu também proferiu suas orações e ficou o tempo todo ao nosso lado. Em seguida, voltamos para nossa casa. É estranha essa sensação quando morre um ente querido. Enquanto se está velando o corpo, alimentamos um sentimento que vem lá do fundo de nossa alma, onde esperamos que Deus nos ouça e direcione sua luz divina sobre aquela pessoa e a faça voltar à vida. Ficamos olhando fixamente à procura de um sinal vital, uma respiração, o abrir dos olhos ou um movimento das mãos. A real sensação de perda temos quando vemos a pessoa ser enterrada. Daí em diante passamos por uma dura adaptação, os pertences e as lembranças nos incomodarão por muito tempo. Nos primeiros dias, às vezes temos a impressão de que de repente ela surgirá novamente ou nos chamará para cumprir rotinas comuns, como tomar um café ou sentar na sala para conversar. Na verdade, cada um vai encontrar uma maneira de aliviar a sua dor. Eu criei o hábito de conversar com meu pai, como se ele estivesse ao meu lado. Esta conduta me aliviou muito. E tenho a convicção de que muitas vezes ele esteve ao meu lado. E a vida mudou meus planos. Com a morte de meu pai, a vida me pregou uma peça. Todos os meus planos de concluir a faculdade e me tornar um grande jurista foram por água abaixo. O seu pedido no leito de morte, para que eu conduzisse nossa fazenda, era mais forte que qualquer outra pretensão minha. Estávamos agora no início de 1888. Eu já havia voltado às aulas. Era meu último ano de faculdade. Minha mãe estava dando continuidade aos negócios da fazenda. O irmão dela, que era advogado, tinha cuidado do inventário de meu pai e estava ajudando até que eu me formasse e voltasse a viver por lá. Em maio viria a ocorrer um fato que mudaria a história do país para sempre. No dia 8 de maio de 1888, o ministro da Agricultura, Rodrigo Silva, leu na Câmara dos Deputados o projeto da Lei 3.353 em nome da princesa regente do imperador Dom Pedro II. No dia 13 de maio de 1888, um domingo, a princesa Isabel, então regente do império, sancionou a referida lei, que ficou conhecida como Lei Áurea, e concedeu a liberdade imediata a todos os escravos existentes no Brasil. A lei da abolição não previa nenhuma compensação para os proprietários de escravos e era de uma concisão exemplar. Constava de apenas 2 artigos e estava assim redigida. Art. 1. É declarada extinta a escravidão no Brasil. Art. 2. Revogam-se as disposições em contrário. O passo mais importante havia sido dado, a efetivação da lei, porém, o pior estava por vir. Fazê-la ser cumprida. Esse acontecimento me deixou muito feliz, pois ficaria mais fácil mandar meus amigos para Angola. Não vi a hora de voltar à fazenda e contar a eles o ocorrido. Já haviam se passado vários meses e uma ponta de preocupação me surgiu. Será que Bartolomeu ainda estaria vivo?
Ele seria a pessoa ideal para acompanhá-los nessa viagem, mas será que a bebida não o teria vencido? Tinha que confirmar isso. Certa tarde voltei ao local onde o tinha conhecido. Procurei e não o vi. Perguntei ao dono do bar sobre Bartolomeu e a resposta foi que há vários dias ele não aparecia por lá, nem mesmo para dormir. Durante 4 dias eu repeti esta rotina, sem sucesso. Ele não havia retornado. No 4º dia, sem uma resposta positiva, eu fiquei desolado. Agradeci e saí do bar. Dei alguns passos e sentei na guia da rua. Cheguei a chorar de desapontamento. Toda a minha esperança postada naquele homem tinha ido por terra. Comecei a falar sozinho. Deveria tê-lo procurado antes. E agora, como vou fazer? Desconsolado, pedi a Deus e a meu pai que me ajudassem a encontrar uma saída. Não lembro quanto tempo fiquei sentado ali. Depois de refletir a respeito, resolvi ir embora. Eu estava convicto de que jamais o encontraria. Resolvi não mais alimentar essa ideia e pensar numa outra saída. Caminhava pela rua mergulhado em meus pensamentos, quando de repente ouvi alguém gritar. E aí, almofadinha, desistiu daquela viagem. Era Bartolomeu. Não acreditei que o estava vendo novamente. A aparência era péssima, com a barba muito grande e as roupas em farrapos. Mas para mim parecia que eu estava vendo o próprio imperador. Corri ao seu encontro e o abracei. Ele, num tom irônico, falou: "Cuidado, isso pode fazer mal à sua reputação." Sem esconder minha alegria, eu disse: "Puxa, há quase uma semana que venho procurá-lo aqui no bar. Por onde andou? Achei que tinha partido." Estava andando por aí. Consegui alguns trocados ajudando um velho amigo a reformar sua casa. Agora voltei, pois em nenhum lugar encontraria cachaça tão barata como no bar do meu amigo barrigudo. É quase de graça. Voltei para falarmos a respeito daquela viagem a Angola. Agora com a abolição dos escravos ficará mais fácil de conseguirmos isso. Bartolomeu era muito direto e falava tudo o que pensava. Pobres coitados. Ainda vai demorar muito até que eles possam se considerar livres. Ele de certa forma tinha razão. Como os negros poderiam sobreviver sozinhos se a maioria deles não tinha como voltar ao seu local de origem? Seriam anos de adaptação para que isso gradativamente fosse acontecendo. No entanto, a lei já existia e isso era muito importante. Acredito que sim. Porém acho que será mais fácil de se conseguir embarcá-los em algum navio, respondi. Segurando-me pelo ombro, ele sorriu e falou: "Vamos entrar no bar. Estou com a garganta seca. Lá conversaremos a respeito." Concordei e entrei com ele. O dono do bar, ao vê-lo, não escondeu a felicidade. "Vaso ruim não quebra tão fácil. Pode se sentar que vou levar um copo de água." E Bartolomeu lhe respondeu: "Guarde a água para lavar esse chão do seu bar, que está imundo, pior que eu. Traga-me aquela cachaça que só um diabo consegue engolir." Após Bartolomeu estar servido de sua cachaça, perguntei: "Gostaria de saber se você vai aceitar levar meus amigos até Angola." "Depende da sua oferta. Além disso, você terá que providenciar a documentação dos negros, para que eles não sejam confiscados no meio do caminho. Farei o pagamento a você em ouro, metade no embarque e a outra metade quando você voltar. Pagarei pelo trabalho 4.000 réis. Meu amigo escreverá uma carta quando chegarem ao destino, e você deverá me entregar a mesma para comprovar o sucesso da viagem. Aí eu lhe entregarei a outra metade do pagamento. Quanto à documentação, fique tranquilo que eu conseguirei, bem como um navio que os leve até aquela região. Você concorda?" "Você é muito esperto, meu jovem. Eu mesmo faria algo parecido se estivesse em seu lugar. Não confiaria muito em alguém como eu." Gostei da ideia. "Eu aceito. Além do mais tenho umas contas a acertar com aquele lá de cima." Ao dizer isso, Bartolomeu apontou para cima, referindo-se a Deus.
Suas palavras me tranquilizaram. Continuei então. Vou me empenhar em conseguir a documentação e uma embarcação que possa levar vocês. Assim que estiver tudo certo, voltarei a lhe procurar e acertaremos os detalhes. Combinado. Vou pedir ao meu amigo barrigudo que me reserve várias garrafas deste veneno. Preciso levar algumas comigo. Bartolomeu se referia à cachaça, que ele tomava como se fosse água. Despedi-me dele e saí. Agora teria que correr contra o tempo e providenciar tudo. Estava contente, mas uma parte do meu coração ficou triste. Daria adeus aos meus amigos para sempre. No entanto, era o preço que eu teria que pagar. Estava terminando meu curso na faculdade. Já havia me desligado do escritório de advocacia onde eu fazia meu estágio. Como eu já sabia que teria que conduzir a fazenda de meu pai, resolvi ocupar esse tempo finalizando os detalhes da viagem a Angola. Já tinha em minhas mãos as cartas de alforria de meus amigos, bem como um documento comprovando que era de meu interesse a referida viagem. Com estes papéis eles não deveriam encontrar problemas no trajeto. Restava agora conseguir a embarcação que os conduzisse até lá, com segurança. Vários amigos meus estavam empenhados em me ajudar e continuavam a procurar também. Minha promessa seria paga. Passadas algumas semanas, Rodolfo, meu amigo de faculdade, filho de um grande mercador da capital, descobriu uma embarcação que passaria por aquela região da África. Com a ajuda de seu pai, ele havia conseguido que o capitão da nau Gorantes os levasse a bordo até Angola. Engraçado, o nome do navio significava Mãos de Deus. Fui conversar com o capitão e definir os detalhes da viagem. Seu nome era Thomas. Filho de ingleses, ele já havia percorrido todos os cantos do mundo. Combinamos os preços e ele me mostrou as acomodações. Era um navio mercante e não havia muito luxo, no entanto, era muito bem cuidado e limpo também. Fiz-lhe um pedido. Gostaria que as 4 pessoas ocupassem acomodações próximas. Estou disposto a pagar por isso. Ele tentou argumentar sobre misturar negros nas acomodações junto com brancos, o que poderia provocar discussões. Comentei que haveria um branco junto com eles, o que tornaria mais fácil a situação. Com este detalhe somado à quantia que lhe oferecia a mais, ele concordou. Deveriam partir em mais ou menos 30 dias. O motivo era esperar terminar a época em que ocorrem mais tempestades na costa africana. Despedi-me do capitão, paguei-lhe um sinal e fui para casa. Agora tinha que ir à nossa fazenda buscar meus amigos. Minhas aulas já haviam terminado. Estávamos agora organizando nossa formatura. Avisei meus amigos que estaria fora por alguns dias e retornaria o mais breve possível. Fui ao bar e por sorte encontrei Bartolomeu por lá. Contei-lhe sobre a viagem e que tudo já estava certo. Aquele homem irônico e debochado, ao ouvir a notícia ficou estático. Talvez no fundo não acreditasse que eu iria concretizar aquele sonho. Encarou-me com um brilho nos olhos que até então eu não havia visto nele, e falou. Sabe, sempre achei que você não iria levar isto até o fim. Pensei que era um maluco como eu, em busca de algo que não conseguiria encontrar. Sinto como se fosse ao encontro de meu filho, Jeremias. 2 lágrimas escorreram pelo seu rosto. Confesso que tive que me esforçar para não chorar também. Tentando retomar a conversa, eu disse. Em 2 semanas volto para buscá-lo. Fique preparado. Aguardaremos até a data do embarque na casa de meus avós. Portanto, se cuide e me aguarde. Ele levantou-se para se despedir e notei que havia retomado seu ar brincalhão. Virou-se para o dono do bar e gritou. Barrigudo, pode preparar aquela minha encomenda para a viagem. Meu amigo é que acaba de me dar uma ótima notícia. O dono do bar sorriu e balançou a cabeça. Despedi-me dos 2 e fui para casa. No caminho comecei a refletir como a vida às vezes produz situações inusitadas.
Pessoas com passados tão distintos estavam se aproximando e realizariam uma viagem que lhes traria paz de espírito. Eu também estava me beneficiando desta paz. No dia seguinte voltei para nossa fazenda. Chegando lá, comentei a respeito com minha mãe e minha irmã e ambas também ficaram felizes. Notei os olhos de minha irmã se encher de água, pois ela tinha uma ligação muito forte com Muzu. Comentei que para mim também não estava sendo fácil, mas era o grande sonho daquele bom homem e eu tinha prometido um dia realizá-lo. Concordamos e choramos juntos. Chegou então a hora de comunicar aos meus amigos sobre os fatos. Caminhei até a vila. A casa, como de costume, estava com a porta aberta. Dei 2 batidas na madeira e fui entrando. Sabia que seria difícil me controlar, mas fiquei firme. Logo ele apareceu e me abraçou com um grande sorriso. Em seguida entraram Guantamo e sua mãe. Nos cumprimentamos e de repente um silêncio pairou no ar. Faltaram-me as palavras. Após algum tempo Muzu falou. Urerê está com o coração dividido. Muitas vezes, na vida, fazer o bem também nos fere. É como um pássaro que você cuida e depois tem que soltá-lo. Sentimos a sua falta. No entanto, vimos a sua felicidade ao ter a liberdade. Ao ouvir isso, recobrei meu controle e falei. Você tem razão. Consegui acertar a viagem de vocês e também alguém que os acompanhe até lá. O navio deverá partir em menos de um mês. Vocês deverão preparar suas coisas. Aguardaremos na casa de meus avós em São Paulo até a data do embarque. Guantamo e sua mãe ficaram meio atônitos. Muzu, por sua vez, ficou muito feliz. Tirei do meu bolso a pedra negra que ele havia me confiado e lhe devolvi. Tome, Muzu, ela me ajudou muito. Agora deve voltar ao seu dono e seguir com ele ao seu local de origem. No tempo que esta pedra ficou com você, parte dos seus bons sentimentos ficaram guardados nela. Um dia serão libertados em outras terras. São como gotas de chuva que o vento leva, podem cair numa terra seca e sumir rápido ou podem cair numa planta e ajudá-la a crescer. Ele sabia como ninguém expressar a essência da vida em suas palavras. Ficamos horas conversando e relembrando sobre nossas vidas e tudo o que passamos juntos. Antes de me retirar, disse-lhes que ficaria alguns dias na fazenda a fim de resolver algumas coisas e depois partiria, levando-os comigo para São Paulo. No dia seguinte fiquei envolvido nos assuntos da fazenda, reportados por minha mãe. À tarde, Guantamo veio à nossa casa nos avisar que à noite haveria uma festa de despedida para eles, e gostariam que estivéssemos lá. Quando a noite caiu, fomos até a aldeia participar da festa. Era estranho pensar na fazenda sem Muzu. Desde pequeno lembro-me de sua presença. Era como a velha mangueira, difícil pensar na fazenda sem ela. No entanto, era um caminho sem volta, como cinzas que se lançam ao vento. A homenagem foi muito bonita, os cânticos não paravam e todos vinham demonstrar seu carinho em relação a eles. Era bonito de se ver e comovente também. Minha irmã, Júlia, como sempre fazia, colocou uma flor do campo presa nos cabelos brancos daquele velho sábio e lhe beijou a testa. Muito emocionada ela falou. Sentirei muito a sua falta. Sabe o carinho e gratidão que tenho por você. Não importa onde estiver, jamais o esquecerei. E nem pense em me tirar das suas lembranças. Ele sorriu, com a pureza de uma criança, e, segurando as mãos de Júlia, comentou. Depois daquela noite que você ardia em febre, parte de meu coração passou a ser seu. Seu espírito tem uma luz muito bonita. Na hora certa você passará a dividir sua bondade com os pequeninos que precisam de cuidados. Siga seus impulsos, e lembre-se de que os laços do coração são eternos. Nairobi, sempre que você fizer alguma coisa usando a sua luz, eu sentirei também. Não importa quão longe eu estiver. Minha mãe também expressou sua gratidão e lhe agradeceu por tudo que ele nos fez. Já era tarde da noite quando fomos embora. Antes de sair avisei-lhes que em 2 dias estaríamos partindo.
Voltamos para casa os três de braços dados. A lua cheia deixava a noite muito clara e via-se o contorno da estrada como uma serpente prateada. A certa altura, uma rajada de vento tirou o laço do vestido de minha irmã e o jogou para trás. Ela e minha mãe voltaram para pegá-lo. Nesse momento comecei a olhar entre os pés de café, a mais ou menos uns 30 metros, e vi um homem de terno branco que acenava para mim. Era meu pai. Corri como um louco ao seu encontro, mas ele desapareceu. Fiquei olhando ao redor e não o vi mais. Neste momento minha mãe me chamou. Valentino, o que houve? Por que você saiu correndo? Não foi nada, mãe. Pensei ter visto um coelho, mas acho que me enganei. Resolvi não comentar com ela a respeito do que tinha visto. Você acha que conseguiria pegá-lo? Ainda mais à noite, disse Júlia, sorrindo. Realmente acho que não conseguiria. Não quis estender o assunto, no entanto tinha certeza de que tinha visto meu pai, e a sua aparência era muito boa. Isso me deixou aliviado. Quase voltei para contar a Muzu, porém desisti, pois minha mãe com certeza acharia estranho eu voltar lá àquela hora da noite. Fomos dormir, mas eu não conseguia tirar aquela imagem da minha cabeça. Adormeci pensando em meu pai. Como eu queria tê-lo alcançado e tê-lo abraçado novamente. No dia seguinte acordei bem cedo e comecei a examinar junto com minha mãe os documentos da fazenda. Analisamos as medidas a serem tomadas futuramente. Notei que minha mãe estava ficando entediada com aquela nova função que lhe caíra nas mãos, e lhe prometi que logo estaria cuidando por completo da nossa fazenda. Pedi-lhe apenas um tempo para que eu pudesse encerrar minhas atividades na faculdade e pudesse retornar de vez ao interior. O dia passou como um raio e somente à noite pude ir até a vila e conversar com Muzu. Contei-lhe o que havia acontecido na noite anterior com relação ao meu pai e como aquilo me deixou intrigado. Fumando calmamente seu cachimbo, ele falou. Às vezes os espíritos têm a permissão de aparecer para alguém. Pode ser uma pessoa que ele amava muito ou mesmo um desconhecido que de alguma maneira possa ajudá-lo. O fato de estar do outro lado não quer dizer que se desligou totalmente deste mundo. Lá também é um aprendizado. Alguns conseguem fazer esta mudança sem problemas, outros precisam que ela seja devagar e que mantenham ainda por um tempo um contato com esse lado para poderem se desligar totalmente. Mas meu pai parecia estar muito bem. Foi isso que eu senti ao vê-lo. Sim, alguns espíritos estão mais adaptados que os outros, podem ter passado mais vezes por essa escola e lidam melhor com tudo isso. Estes têm permissão para voltar algumas vezes e se apresentarem a quem os amava. Pode ser em sonhos ou da maneira como você viu. Mas nem sempre podem se comunicar diretamente como estamos conversando agora, pois você também teria que estar preparado para isso. Não sei ao certo o que facilita este encontro, talvez o bem que se pratica aos outros, ou o arrependimento e a humildade de se reconhecer que errou e pedir perdão, ou até mesmo a vontade de rever quem já partiu. As lembranças nos fazem bem, porém ficar se lamentando pelos cantos por quem já se foi pode atrapalhar do outro lado. Todos temos nossa hora de partir, e não adianta ficar tentando desvendar esse mistério, pois esse equilíbrio foge do nosso entendimento. Acredito que seu pai apenas quis lhe mostrar que ele está bem e feliz da maneira como as coisas estão acontecendo. Acredito que sim. Fiquei muito feliz em poder vê-lo novamente. Espero que isso aconteça de novo, comentei aliviado. Pode ser que isso aconteça novamente ou não, nunca temos esta certeza. De qualquer forma, fique feliz. Isso prova que de alguma maneira você e seu pai ainda estão ligados por algum motivo, e só a vida vai lhe mostrar o que é, tudo a seu tempo. Faça como a folha que cai da árvore nas águas do riacho, deixe a corrente levá-la ao seu destino e aproveite a beleza nesse caminho. Essa conversa me deixou mais aliviado. Levantei-me e me despedi. Tenho que ir agora. Partiremos amanhã cedo. Suas coisas estão arrumadas?
Não tenho muito o que levar, apenas algumas ervas, meu cachimbo, algumas roupas e minha pedra. O resto está dentro da minha cabeça e do meu coração. Levarei também um pouco desta terra, que foi uma bênção para o meu povo e para mim. Saí de sua casa sorrindo. Essa ligação com a natureza às vezes fugia à minha compreensão, mas eu admirava muito. Fui para casa terminar de arrumar minhas coisas. Minha mãe e minha irmã também iriam conosco, devido à minha formatura. Meu tio se prontificou a permanecer na fazenda até a nossa volta e a cuidar do que fosse necessário. O sonho do meu velho amigo estava começando a se realizar. O adeus se aproxima. Na manhã seguinte estávamos prontos para partir. As malas estavam na varanda da nossa casa e aguardávamos por Muzu, Guantamo e sua mãe. Uma coisa que eu admirava naqueles negros era a capacidade deles em expressar seus sentimentos. Para quase todo fato importante, feliz ou triste, eles encontravam uma música para cantar. Mesmo sem entender grande parte de seus cantos, a gente sentia na melodia o que seus corações queriam dizer. Desta vez não poderia ser diferente. Começamos a ouvir as vozes entoando uma canção. Todos os negros acompanhavam meus amigos nessa despedida. O fato interessante era que, na frente de todos, Simão trazia Muzu sobre seus ombros, como se fosse um santo num altar. Meu velho amigo estava muito emocionado, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu nunca o tinha visto chorar. A admiração e o respeito de todos por ele era clara, impossível não gostar dele. Ele era, realmente, um ser iluminado. Nós nos acomodamos nas charretes que nos levariam para São Paulo e começamos nossa jornada. A canção não parou. Muzu ficou acenando para seus irmãos de cor. Num gesto de respeito e gratidão, todos os negros ficaram de joelhos e lhe davam adeus. Foi difícil conter as lágrimas. Nem mesmo os condutores das charretes conseguiram se controlar. Aquele bom homem iniciava a viagem de volta às suas origens. Talvez não devesse ter saído de lá, mas se isso não tivesse acontecido, como teria sido a vida das pessoas daqui sem sua presença? Minha família também foi iluminada por sua luz. São os desígnios de Deus que fogem à nossa compreensão. A viagem foi cansativa, mas depois de quase 2 dias chegamos à casa de meus avós e começamos a acomodar a todos. Meus avós estavam com idade avançada e o tempo, além de nossas intervenções, tinha ajudado a moldar seus temperamentos. Não tinham mais aquela posição autoritária em relação aos negros e dependiam cada vez mais de seus cuidados. Eu já havia notado a vontade de minha mãe vir morar com eles, pois eles não aceitavam a ideia de se mudarem para a nossa fazenda. Era mais um detalhe que me aproximava ainda mais do pedido de meu pai. Em poucos dias Muzu fez amizade com todos, inclusive com meus avós. Minha formatura se aproximava. Certo dia, estava na faculdade cuidando de alguns detalhes com outros amigos, quando me veio uma ideia. Normalmente, numa ocasião destas, a gente gostaria que as pessoas mais próximas estivessem conosco. E por que não meus amigos negros? Comentei minha intenção com outros colegas. Alguns acharam um tanto inusitado aquilo, pois não era comum a presença de negros neste tipo de recepção. Foi quando comentei. Se nossa faculdade foi tão atuante a favor da abolição da escravidão, por que não deixá-los participar de nosso momento de glória, que é a conclusão do curso? A maioria concordou. No entanto, acharam melhor que eu conversasse com o nosso reitor, o Dr. Carvalho, e eu fui. Cheguei até a porta de sua sala e vi que ele estava compenetrado lendo um livro. Fiquei parado aguardando que ele me notasse. Passado algum tempo ele ergueu os olhos sobre os óculos e, percebendo a minha presença, disse: "Entre, meu rapaz. Desculpe não tê-lo visto. Você está aí há muito tempo?" "Não, senhor. Poderíamos trocar umas palavras?" "Pois não. Sente-se e diga em que posso ajudá-lo."
Sabia que teria que usar a estratégia correta para não desandar tudo. Dr. Carvalho, todos sabem o empenho e a influência que nossa faculdade teve no processo da abolição da escravidão, correto? Claro, meu jovem, nossa missão é fazer justiça, não importa quem seja. Exatamente. Com a aproximação de nossa formatura, gostaria que meus melhores amigos participassem da cerimônia. Mas é claro, meu jovem, é o momento de glória para todo juísta. Você está mais do que certo. E qual o problema nisto? Acontece que meus melhores amigos são negros, e gostaria que estivessem aqui na minha formatura. O que o senhor acha? Notei que ele começou a transpirar na testa. Pegou seu lenço e a enxugou. Apesar do embaraço que eu lhe causei, sua atitude foi muito coerente. Embora não seja um fato muito comum, acredito que seria uma hipocrisia tentar lhe negar esse pedido. Se entramos na luta pelos direitos dessas pessoas e agora lhe fecharmos as nossas portas, não estaremos cumprindo nosso juramento de zelar pela justiça dos cidadãos. Pode trazê-los, eu lhe garanto que serão tratados com o maior respeito. Levantei-me e me despedi. Fico-lhe muito grato por estas palavras. Isso me deixa ainda mais orgulhoso em me formar em tão digna instituição. Obrigado. Saí radiante e não vi a hora de contar a novidade a todos lá em casa. Antes de chegar lá passei em nosso alfaiate e o levei comigo para que fizesse os ternos de meus dois amigos. Chegando à casa de meus avós, pedi ao alfaiate que me aguardasse na sala. Contei a todos minha intenção. Muzu e Guantamo ficaram meio inseguros, mas logo os convenci de que seria uma honra para mim e eles concordaram. Minha mãe e Júlia se prontificaram em arrumar um vestido para a mãe de Guantamo, pois ela tinha um corpo parecido com o delas e com certeza acharia algum naquele vasto guarda-roupa das duas. Foi engraçado ver meus dois amigos nas mãos do alfaiate. Eles jamais tinham passado por isso. Pedi também que além do terno fossem providenciados 2 pares de sapatos para eles. Tudo foi uma grande diversão. Enfim, chegou o dia da minha formatura. Meus amigos estavam irreconhecíveis naqueles trajes. Eles ficaram muito bem apresentados. A mãe de Guantamo também ficou muito bonita no vestido que minha mãe lhe emprestou. Chegamos ao salão nobre da faculdade. No início, causou um pouco de espanto nos demais a presença de meus amigos negros. Depois, como o clima era festivo, ninguém mais se incomodou. O Dr. Carvalho proferiu um bonito discurso, ressaltando os direitos de todos os cidadãos, independente de raça, cor ou credo. Acho que de alguma forma acabei lhe inspirando no tema. Ele foi aplaudido em pé pelos presentes, durante muito tempo. Foi uma cerimônia muito bonita. No momento em que recebemos nosso diploma e nos viramos para o auditório para receber os aplausos, olhei para nossa mesa e todos estavam radiantes comigo. Lá estavam meus avós, minha mãe e minha irmã, meus melhores amigos e pela segunda vez eu vi meu pai. Ele estava em pé me aplaudindo e sorrindo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Peguei o lenço e enxuguei meu rosto. Quando olhei novamente, ele já havia desaparecido. De qualquer forma, ele tinha me deixado muito feliz. Os dias se passaram e fui atrás de Bartolomeu. Achei melhor tê-lo conosco em casa e não correr o risco que ele desaparecesse novamente. Cheguei ao bar e cumprimentei o dono. Eu não sabia o seu nome e não tinha intimidade em chamá-la de Barrigudo. Olhei para as mesas do fundo e avistei Bartolomeu. Quando me viu, abriu um sorriso e me acenou. Caminhei até lá e lhe falei: "Vim buscar você. Em poucos dias o navio partirá. Como vai, almofadinha?" "Estou pronto, só falta o Barrigudo embrulhar minha encomenda e poderemos partir." Ele se levantou e foi falar com o dono do bar. Senti uma ponta de tristeza naquele homem gordo com seu avental no meio da barriga. Bartolomeu passou a ser sua família há algum tempo. Bartolomeu deu um forte abraço no dono do bar. Antes de sair, tomou mais um copo de cachaça.
A garrafa estava pela metade. Ele se virou e disse: Barrigudo, guarde esta garrafa como está. Um dia voltarei para tomá-la. Ele pegou o embrulho com suas garrafas e partimos. Seu contentamento era visível, parecia uma criança a caminho da loja de doces. Ao chegarmos eu apresentei aos meus amigos. Este é Bartolomeu, ele conhece aquela região e irá acompanhá-los na viagem. O primeiro a lhe estender a mão foi Muzu. Ao cumprimentá-lo, falou: A sua paz de espírito não tardará, meu amigo. Talvez. Aquele lá em cima deve me chamar para uma conversa. De qualquer forma vou levá-los até Angola. Fiz muitas viagens naquela região, no entanto não tenho boas recordações delas. Esta com certeza será mais tranquila. Protegerei vocês com a minha vida, se for preciso, disse Bartolomeu. Era engraçado. Aquele homem que eu tinha conhecido num bar, um estranho, num estado deplorável, me parecia tão transparente. Duvido que alguém o levasse para sua casa. No entanto, eu não tinha a menor desconfiança em relação a ele. Talvez nossas almas estivessem em sintonia. Fui me deitar, pois no dia seguinte após o almoço deveríamos partir para Santos, de onde o navio partiria em pouco tempo. Quantamo depois me contou que Bartolomeu e Muzu ficaram conversando quase toda a madrugada. Parecia que já se conheciam há muito tempo. A difícil despedida. No dia seguinte após o almoço, meus amigos se despediram de vez de meus familiares, pois somente eu os acompanharia até o embarque no navio. Seguimos então até o porto e depois de várias horas chegamos. O Gonds ainda estava atracado. Nós nos aproximamos e notei o capitão Thomas andando de um lado para outro no convés. Gritei para ele: Olá, capitão. Estamos aqui. Ele desceu a escada correndo. Achei que não viria mais. Estamos prontos desde ontem. Partiremos logo pela manhã. Venham, vou lhes mostrar as acomodações. Seguimos o capitão. Ele cumpriu o prometido e os alojou em camarotes próximos. Eles se acomodaram enquanto eu fui acertar o pagamento do restante da viagem. O capitão Thomas me informou que o navio deveria retornar ao Porto de Santos em 7 meses. Eu precisava saber, pois teria que voltar até lá para pagar a outra metade a Bartolomeu. Metade do ouro já estava com ele. Dei uma quantia a mais para algum imprevisto. Achei melhor levar em ouro, assim seria mais fácil de comercializarem pelo caminho. Voltei ao convés com meus amigos. Ficamos olhando o horizonte. Os primeiros raios de sol começavam a surgir. A tripulação já começava a se agitar na embarcação. Meu coração batia forte. Lutei tanto por isso e de repente uma tristeza me assolava. Provavelmente nunca mais iria rever meus amigos. Andei pelo convés e fui até a proa do navio, como se estivesse interessado em ver alguma coisa da embarcação. Segurando no guarda-corpo e olhando o mar, eu chorei. Deixei que toda minha mágoa viesse para fora. Aos soluços, tentei enxugar meu pranto e me consolar. Foi quando eu senti uma mão no meu ombro. Era Muzu. Ele passou os dedos limpando meus olhos e me falou: Você lembra quando eu disse que eu só voltaria para minha terra se fosse por suas mãos? Então, esse dia chegou. Na primeira vez que o vi, ainda um menino, eu sabia que você era minha grande esperança. O Otazirerê. Eu sei, lutei por isso com todas as minhas forças e consegui. Só que vocês passaram a fazer parte da minha família. É difícil dizer adeus. Esse velho amigo está chegando ao fim da sua missão. Quero voltar à minha terra e descansar nela. Jamais me esquecerei de você e de sua família, que tanto nos ajudaram. Lembre-se de nossos bons momentos e quando meu espírito estiver livre voltarei por aqui. Seu coração ainda tem muito para semear. Seja feliz. Ele me abraçou e me beijou a testa. Nessa hora pude ouvir o capitão Thomas gritar: Soltem as amarras, preparem-se para zarpar. Fui então me despedir dos outros.
Guantamo, com aquele seu sorriso, me abriu os braços e falou. Um dia uma cobra nos aproximou e jamais nos separamos. Contarei a todos os meus filhos sobre meu amigo branco que nos acolheu como sua família. Você nunca sairá da minha mente nem do meu coração. Você me ajudou a aprender a ler e escrever. Um dia lhe mandarei uma carta, pode esperar. Obrigado, Urerê. Vá com Deus, meu amigo, siga seu destino do outro lado destes mares. Aprendemos muito nestes anos todos. Meu pensamento estará sempre com vocês. Estarei esperando por sua carta. Sejam felizes. Despedi-me da mãe de Guantamo e agradeci o carinho dela para com todos nós. Faltava somente Bartolomeu. Ele ficou um pouco distante e eu fui ao seu encontro. Até breve, Bartolomeu. Cuide bem dos meus amigos. Sabe o que eles significam para mim? Boa sorte. Daqui a 7 meses estarei por aqui para acertar com você a outra metade do pagamento. Ele estende a mão para um aperto. Ele me encarou sério e esbravejou. Olha aqui, almofadinha, não quero choradeira comigo. Quando eu estava no fundo do poço você me estendeu a mão, confiou neste maltrapilho e ficou se preocupando comigo. Droga, você me deixou de coração mole e agora vou sentir saudades. Sabe, você é especial. Gostaria de ter um filho assim. Ao invés de me dar a mão, ele me abraçou. Depois de um tempo ele me largou e se afastou, não deixando que eu visse o seu rosto. Notei que ele limpou os olhos e então gritou ao capitão. Vamos, capitão. Estamos perdendo muito tempo. Era o seu jeito de lidar com as emoções. Despedi-me do capitão Thomas e desci a rampa. Os homens do navio a recolheram e içaram as velas. Lentamente o navio foi saindo. Fiquei acenando para eles. Depois me sentei no cais e fiquei ali até que o navio sumiu no horizonte. Minha promessa estava cumprida. E uma nova vida me esperava. Seguindo meu destino. Voltei para casa. Passei algumas semanas em São Paulo e depois fui para a fazenda. Minha mãe e minha irmã foram comigo, porém depois de um mês voltaram para ficar definitivamente com meus avós, que precisavam de mais cuidados agora. Comecei a me inteirar das atividades da fazenda, mas não me esquecia de meus amigos. Toda noite passava horas sentado na varanda, olhava as estrelas e pensava. Será que eles também estão olhando para elas? Como teria sido a viagem? Os trabalhos do dia a dia tomavam muito meu tempo. Simão agora era quase que um administrador da fazenda. Era muito capaz e tinha grande liderança sobre os trabalhadores. Comecei a gratificar os empregados pelos trabalhos e as crianças tinham escola à disposição. A fazenda prosperava, e a comunidade negra estava feliz também. Providenciei para que todos tivessem suas cartas de alforria e dei toda a liberdade para quem quisesse ir embora. Felizmente ninguém quis partir. Ouviam-se muitas histórias de ex-escravos que tentavam se aventurar sozinhos e se davam mal. Eles agora tinham outro desafio pela frente, o reconhecimento por parte da sociedade da sua legitimidade como cidadãos. Comecei a me sentir muito só naquele casarão. Nas minhas idas à cidade conheci Laura. Seu pai era dono do grande armazém local, onde comprávamos nossas provisões. Nós nos apaixonamos e começamos a namorar. Os meses se passaram. Já estavam se completando os 7 meses da partida de meus amigos. Logo eu teria que ir até o porto novamente a fim de saldar minha dívida com Bartolomeu. Depois de uma semana fui para São Paulo. Esperei mais uns dias e fui até o Porto de Santos. Nada de avistar o navio do capitão Thomas. Resolvi permanecer naquela cidade e aproveitei para fazer alguns contatos ligados ao mercado do café. Somente depois de 5 dias é que o Gorantz atracou no porto. Quando o avistei, corri ao seu encontro. Gritei pelo capitão que logo apareceu no convés. Ao me ver, fez sinal para que eu subisse. Olá, capitão, como vai? Como foi a viagem? Vou bem, obrigado. A viagem foi boa.
Pegamos apenas pequenas tempestades, tivemos pequenas avarias. Onde está Bartolomeu? Preciso encontrá-lo. Meu rapaz, ele não voltou. Como assim, ele ficou em Angola? Perguntei espantado. Não exatamente. Está quase na hora do jantar. Venha comer conosco e lhe contarei o que ocorreu. No jantar, o capitão me contou os detalhes da viagem. Estava a bordo do navio um mercador de fumo, que deveria entregar sua mercadoria numa das ilhas que eles passariam pelo caminho. Esse sujeito se chamava Aníbal e havia sido mercador de escravos. Vez por outra ainda praticava essa atividade, não no navio do capitão Thomas, que não concordava com esse comércio. Bartolomeu conhecia, segundo o relato de um dos tripulantes do navio. Quando estávamos próximos da ilha, Aníbal chamou Bartolomeu e lhe propôs: que tal vendermos estes negros que estão com você? Não o velho, que não vale nada, mas para os outros dois tem um cliente certo nesta ilha. Aí dividimos a venda. O que acha? Bartolomeu ficou furioso, mandou que ele calasse a boca e sumisse dali. Aníbal não se deu por vencido e tentou acertar Bartolomeu quando este estava distraído. Seu amigo, o negro mais jovem, foi quem gritou para Bartolomeu, que conseguiu se safar do golpe e se atracou com Aníbal. Os dois rolaram pelo convés até que Bartolomeu dominou o mercador e colocou uma faca no seu pescoço. Se não fosse minha tripulação, Aníbal teria virado comida de tubarão. Foram precisos 4 homens para tirar Bartolomeu de cima dele. Logo que atracamos na ilha, ajudamos Aníbal a descarregar a mercadoria. Disse que esperaria sua volta, mas não cumpria a promessa. Assim que pude, zarpamos dali seguindo para a costa africana. Mas onde Bartolomeu ficou? Perguntei. Depois disso não tivemos mais nenhum incidente e seguimos até Angola. Chegando lá, Bartolomeu levou seus amigos até o local que eles haviam falado. Ficamos 2 dias atracados. Na manhã do segundo dia ele retornou e naquela tarde partimos de volta. Bartolomeu estava muito feliz. Até jantou conosco, bebemos uma garrafa da sua cachaça e as demais garrafas ele distribuiu entre nós. Achamos que estava bêbado, pois começou a falar que encontraria seu filho naquela noite. Mas o filho dele já morreu há anos, comentei. Eu sei, disse o capitão. Depois do jantar fomos deitar e Bartolomeu ficou no convés. Disse que estava olhando as estrelas. O homem que faz a vigia noturna me contou que se seguiu. Em determinada hora, Bartolomeu começou a gritar. Como tinha bebido um pouco, o vigia não deu muita importância. Suas palavras foram as seguintes: eu cumpri a minha parte, levei aqueles negros até suas terras. Você me trouxe até aqui e agora não aparece. Está com medo? Onde está Jeremias? Quero encontrar o meu filho. Você sabe que eu mudei. Até arrisquei minha vida por eles. Não faça isto comigo. Me leve também. E o capitão prosseguiu. Segundo o vigia, uma tempestade se aproximou e começou a relampear muito. Pelos clarões ele pôde ver Bartolomeu de joelhos no convés a gritar: por favor, meu Deus, eu lhe imploro, me leve também. O mar começou a ficar agitado e o vigia começou a descer de seu posto no mastro principal. Foi quando ele ouviu as últimas palavras de Bartolomeu. Obrigado, meu Deus. Estou ouvindo você, Jeremias. Já estou indo, meu filho. Como eu senti a sua falta. Estou indo. Em seguida o vigia escutou o barulho de Bartolomeu caindo nas águas agitadas. Gritou para a tripulação. Eu também ouvi e corri ao convés. Mas nada pudemos fazer. Naquela escuridão e com o mar agitado, era impossível de se encontrar alguém. Infelizmente ele não retornou. Ele enfim encontrou seu filho, suspirei. Como assim? Perguntou o capitão. Nada, capitão, foi bobagem da minha cabeça. Agora tenho que ir. De qualquer forma, obrigado por tudo. Espero nos encontrarmos novamente um dia.
Já estava descendo a rampa do navio quando o capitão Thomas gritou: "Espere, meu jovem, quase ia me esquecendo." Naquela noite, do jantar, Bartolomeu me deu esta carta e me pediu para que lhe entregasse. E comentou assim: "Entregue para o meu amigo a almofadinha quando encontrar. E diga-lhe que achei o que procurava." Peguei a carta, agradeci e fui para o hotel. Chegando ao meu quarto eu abri para ler. Era uma carta de Guantánamo e dizia o seguinte: "Urerê, chegamos bem em Angola. Seu amigo Bartolomeu realmente conhecia o lugar. Meu avô está muito feliz. Bartolomeu é muito valente, chegou a brigar com um mercador por nossa causa. Espero que Deus lhe retribua por isso. Um dia lhe escrevo contando como estamos por aqui. Urerê, não precisava se incomodar. Depois de tudo que você nos fez ainda mandar aquela quantidade em ouro. Muito obrigado, vamos tentar comprar algumas terras com ele." Bartolomeu nos entregou o ouro e disse que estava seguindo ordens suas. Um abraço e até um dia. Fiquei ainda mais surpreso com a atitude de Bartolomeu. Ele estava tão convicto de encontrar Jeremias, que deu o ouro do seu pagamento aos meus amigos. Espero que sua alma tenha descansado e enfim encontrado a paz. Dormi feliz em saber que meus amigos também tinham conseguido chegar bem em Angola. No dia seguinte voltei a São Paulo e depois retornei à nossa fazenda. E os anos foram passando. Minhas reflexões. Nossas vidas seguiram seus cursos como aquela folha que é levada pela correnteza do rio. Depois de 2 anos meus avós faleceram e minha mãe não quis voltar para a fazenda. Minha irmã Júlia se casou com um industrial de São Paulo e levou minha mãe para morar com ela. Ficaram juntas por 7 anos até que minha mãe morreu. Nós a enterramos em nossa fazenda, ao lado de meu pai. Júlia começou um trabalho de ajuda a crianças carentes. Fundou um orfanato e dedica grande parte de seu tempo a eles. Ela não conseguiu ter filhos. Lembro-me de quando Muzu disse que ela ajudaria os pequeninos necessitados. Ele estava certo. Eu me casei com Laura e temos 3 filhos, Cíntia, Rafael e Maria da Graça. Eles enchem nossa casa de alegria, brincam por toda a fazenda e com os filhos de nossos empregados. Às vezes fico observando as crianças brincando e me lembro de quando eu tinha essa idade. Sinto saudades. Se pudesse viveria tudo novamente. O motivo dessas minhas lembranças é que hoje me chegou às mãos uma encomenda vinda de muito longe. Não sei quanto tempo ela levou percorrendo esse longo caminho. É uma carta de Guantánamo, e juntamente com ela veio a pedra que Muzu tanto cuidava. Eles partiram há mais ou menos 25 anos. Ela diz o seguinte: "Como vai Urerê? Espero que estejam todos bem. Passados tantos anos, ainda parece que foi ontem que saímos daí. Lembro-me com saudade daqueles tempos e dos bons momentos que vivemos. Você tem visto a nossa velha amiga, a mangueira? Sinto falta das nossas conversas em cima daquele galho. Quantas risadas! Infelizmente meu avô faleceu. Ele viveu anos felizes por aqui. Sempre foi grato a você. Era engraçado ouvir contar para as crianças da aldeia sobre um menino branco com um coração muito grande. Os olhinhos delas ficavam fixos nele quando ele relatava as histórias ocorridas na sua fazenda. Pouco antes de morrer, ele me pediu que eu lhe enviasse essa pedra. Comentei que não tinha certeza de que ela chegaria, e ele me falou: "Mande, que eu cuidarei para que ela chegue às mãos dele." Com o ouro que você nos deu conseguimos comprar umas terras e fundamos uma comunidade. Muito do que aprendemos aí nós ensinamos e praticamos por aqui. Tenho 2 filhos, Nagua e Valentino. Não é preciso explicar o porquê do nome do segundo. Minha mãe está muito velhinha, mas não se esquece de vocês. Espero que esta carta chegue às suas mãos. Se não chegar, não tem problema. Todos os dias em nossas orações pedimos por vocês, e em nossos corações as lembranças não se apagarão. Do seu amigo, com muitas saudades, Guantánamo.
Esta carta me emocionou muito. E a pedra, novamente ela cruzou os mares e está de volta às nossas terras em minhas mãos. Ela simboliza a luta e obstinação de um homem sofrido, que passou por muitas adversidades e nem assim desistiu de seus sonhos. Consegui mobilizar outros com seus ideais. Quando me deixou a guarda desta pedra, ele me contagiou com seu otimismo e a vontade de realizar um objetivo. Às vezes, na vida, quando estamos esmorecendo, precisamos que alguém nos envolva em um sonho, um objetivo a ser alcançado. Alguém que nos dê a sua pedra para tomarmos conta, e nos faça perceber que podemos compartilhar nossos desafios com outras pessoas. Segurando esta pedra, olho ao redor e vejo o meu mundo. Mundo que conseguimos construir com a ajuda de todos, bons, maus, brancos e negros. Olho o terreiro de café e vejo pela terceira vez meu pai me acenando, mas hoje ele não está só, minha mãe e Mzu estão ao seu lado. Esta é a minha história, tristezas, alegrias, lutas e sonhos. Fim.